como melhorar o sono das crianças. Será que existe alguma pílula mágica? Vou falar para vocês então as dicas para uma noite de sono tranquila, para que a gente consiga fazer com que as crianças durmam, descansem e que nós adultos também tenhamos uma noite de sono reparadora. Primeira dica é horário regular. Nós não podemos variar o horário de ir dormir e de acordar em mais de 1 hora, nem nos finais de semana. Isso é uma dica importante, principalmente em períodos de férias. Segunda dica, claro e escuro. Após as 18 horas, nós precisamos expor as crianças ao escuro. E isso inclui reduzir a luz da casa, tirar eletrônicos como iPads, celulares, computadores, televisão e informar o sistema que produz o sono que está na hora de começar a reduzir a sua atividade e entrar em um período de sonolência. Isso vocês podem fazer com abajures, hoje em dia até mesmo com sistema de iluminação em casa e principalmente com regras sobre o uso dos celulares e dos iPads. Segunda dica é um ritual. Mas o que é isso, Amanda? Ritual. São tarefas que vocês vão fazer repetidamente com as crianças, 4 tarefas, todas as noites. E isso vai mandar um alerta para o cérebro infantil de que ele precisa se preparar para o sono. Vou dar exemplo para vocês. A criança foi amamentada ou tomou uma mamadeira na sala. Vocês levaram ela para o quarto, colocaram o pijama, contaram uma historinha, colocaram no berço e cantaram uma música. Isso é um ritual. Todos os dias, no mesmo horário, nós vamos fazer esse ritual. E o corpo da criança e o funcionamento da criança vai entender que está próximo ao horário de dormir. Isso facilita a emissão e a produção de hormônios que levam ao sono. Próxima dica, pegar sol pela manhã. Quem aí mora em prédios sabe a dificuldade que é pegar sol no horário correto. Antes das 9 da manhã, pelo menos 15 minutinhos de sol, atividade ao ar livre. Isso vai proporcionar que as crianças ao final do dia consigam relaxar. A próxima dica é evitar atividade física extenuante, agitação, virar a cabeça de ponta para baixo, fazer tudo isso na hora de dormir. Isso agita a criança. No final do dia, as tarefas elas devem ser mais leves e mais tranquilas e não tarefas que deixem a criança agitada a ponto de perder o sono. O que comer e o que beber antes de dormir? Devemos evitar super refeições na hora que a criança vai dormir. Nós não recomendamos mamar, por exemplo, no berço. O ideal das crianças maiores, acima de 6 meses, é mamar na sala. A alimentação deve ocorrer em um local diferente do local que nós dormirmos. Isso facilita. É melhor para a criança entender que o quarto ele foi feito para dormir. E se a criança chamar durante a madrugada, o que a gente deve fazer? Sempre ver o que está acontecendo, entender o que está acontecendo. Mas nem sempre nós devemos tirar a criança do berço ou colocar para ninar novamente. Muitas vezes só a presença do pai ou da mãe já acalma essa criança. Mas a gente não recomenda deixar a criança chorando até que ela mesma pegue no sono. Nós não recomendamos isso. A gente acredita que essa criança deve ser vista e deve ser olhada sempre. A última dica seria: não existe como mudar o comportamento dos filhos sem movimentar o comportamento dos pais. Se o teu filho ele dorme no horário que tu dorme e acorda com você, provavelmente está faltando horas de sono para o teu filho. O ideal e os estudos mostram que as crianças devem dormir antes das 21 horas. As crianças que dormem após esse horário, elas têm maiores chances de obesidade e de estarem privadas de sono. Então o sono ele é muito importante para todos nós, mas principalmente para as crianças.